A palavra de Deus diz, em 1 de Reis, capítulo 17: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, a não ser pela minha palavra. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, da tua bênção e do teu poder. Glorifica o teu nome em nossa vida. Graças desta palavra produziram fruto de bênção na vida dos teus filhos e em cada casa, em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, estamos a falar de casas abençoadas. Hoje vamos ler este texto desta casa número 4 que está aqui, que é a casa da viúva de Sarepta. Neste texto, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio para Elias. Se houver irmãos que precisem de uma folhinha destas, sobre casas abençoadas, de um folheto, quem precisa? Levante sua mão, faça um sinal com a sua mão, ou fique de pé e vão ser-lhe oferecido um folheto destes para poder ler. O exemplo que nós estamos a ver sobre casas abençoadas, são retiradas algumas, apenas 12 que estão aqui, mas a Bíblia está cheia de exemplos destes. Há muitas igrejas no mundo hoje que aceitaram esta visão de Deus, que é uma visão de Deus, dependendo das igrejas que receberam esta ordem de Deus. No nosso caso, nós recebemos para o fazer. E nós podemos tomar parte. Podemos fazer parte daquilo que são os planos de Deus na nossa vida. Nos textos anteriores nós vimos como, em Atos no capítulo 10, Cornélio atraiu o poder de Deus à sua vida. Todos nós precisamos do poder de Deus na nossa vida e nas nossas casas. Qual é a diferença do poder de Deus nas nossas vidas e nas nossas casas? Poder de Deus, conhecimento de Deus, revelação de Deus. Que diferença tão grande que acontece quando existem estes elementos fundamentais. Nós não fomos feitos para viver sem Deus. E o mundo está cheio de loucuras, de conhecimentos que são ignorância, de supostas sabedorias que são trevas. Está cheio o mundo de deuses que afinal são demónios e de coisas que aparentemente que parecem boas, que aparentemente deveriam ser boas, mas que o seu fim é o engano, a morte e a destruição. Não fomos feitos para viver sem Deus, mas fomos feitos para viver no conhecimento de Deus, tendo a revelação de Deus, conhecendo a palavra de Deus, podendo viver na intimidade com Deus, ouvindo Deus, não só através da sua palavra, que é a forma mais direta, mais simples de ouvir Deus, é ler a Bíblia. Alguém diz, mas como é que eu ouço Deus? A primeira coisa para ouvir Deus é ler a sua própria palavra. Você não vai conhecer acerca de Jesus sem ler a palavra dele, o que ele fez, o que ele pensa, o que ele acha sobre as matérias que lhe foram apresentadas, como ele decidiu, como ele falou, como ele fez, como ele agiu. E ele não vai fazer, nem vai agir nada de diferente daquilo que fez antes por outros, não pode deixar de fazer a mesma coisa por si, por mim. Mas para ter este conhecimento é necessário ir às Escrituras. E é por isso a primeira forma, a forma mais acessível e mais simples de começar a ouvir Deus é ler a sua palavra. Quando pessoas querem ouvir Deus e desprezam a sua palavra, podem ter a certeza que estão a candidatar-se ao erro, a ouvir coisas que não devem, a entender como coisas de Deus coisas que não têm nexo e a terem desvios para fora da palavra de Deus.
entrar por revelações que não têm nada a ver com a palavra. A nossa base de sustentação do conhecimento acerca de Deus é a palavra de Deus. Tudo o que está na palavra de Deus e nos revela sobre Deus, e tudo o que não está na palavra de Deus deve ser rejeitado, não nos revelando, nem dando o conhecimento verdadeiro acerca de como Deus de facto é. E em Deus, como eu disse, na sua palavra, há muitas casas foram abertas de situações de vida de pessoas que receberam visita de anjos, como Lot, ou de Abraão, que recebeu ao Senhor e 2 anjos, e preparou um bezerro para eles, e preparou e viu-os ali sentados na frente dele, e deu-lhes o melhor que ele tinha, foi à procura do melhor para lhes dar o melhor. Estes exemplos que nós vemos, e que são tantos, biblicamente, que se fosse a escrever todos eles, eu não sei quantos folhetos, dezenas de folhetos ou centenas de folhetos destes é que teríamos que fazer. Mas eu escolhi apenas alguns clássicos, alguns muito evidentes, que podem dar-lhe ideia, que você pode aproveitar lendo em sua casa, estudando, pegando nesse folheto e acompanhando em sua casa, indo ler as histórias que aqui estão narradas de forma resumida e lendo em sua casa uma após outra. E entendendo que quando nós damos a Deus o melhor, recebemos de Deus o melhor. Que como no caso de Cornélio, que está aqui na última parte, em Atos 10, havia muitas casas em Cesareia nos tempos de Cornélio, mas a casa dele foi escolhida para ser visitada pelo poder de Deus e abençoada de uma forma extraordinária. Ainda hoje nós falamos de Cornélio. Houve muitos milhares de centuriões romanos, mas nós falamos do nome deste centurião romano, Cornélio, por causa dele ter atraído à vida dele a presença de Deus e o poder de Deus, e de ter nascido a primeira igreja dos gentios na sua casa. Iremos conhecer Cornélio lá em cima, na glória de Deus. Um dia iremos ver este centurião romano, iremos conhecê-lo por causa da sua busca do poder de Deus. E às vezes há pessoas que são inesperadamente visitadas por Deus, porque deram um passo para Deus e Deus imediatamente veio ao encontro deles. É o caso, por exemplo, de Zaqueu. É uma visita inesperada. Aliás, a reação dos fariseus e dos religiosos desse tempo foi de estupefação, de admiração, quando viram em casa de quem Jesus foi. Mas ele foi para a casa de Zaqueu. Mas ele sabe o que se passa em casa de Zaqueu. E, no entanto, Jesus foi para lá. E no dia seguinte, este Zaqueu que tinha tido o desejo de ver Jesus mais perto. Quantos aqui têm desejo de estar com Jesus mais perto? A ver, esse desejo de se aproximar não deve ser só um desejo, deve ser um desejo acompanhado de uma ação. E ele não tinha só desejo. Há pessoas que ficam, pelo quem me dera, quem me dera isto, quem me dera aquilo, se eu pudesse eu orava, se eu não sei o quê. Tem desejo, mas não dá um passo para fazer nada. Mas Zaqueu deu um passo, subiu à árvore para ver Jesus mais perto, sabendo que ele ia ter que passar por aquele lugar onde aquela figueira brava estava. E ele subiu para cima da figueira para ver Jesus, a passar mais perto. E Jesus, quando o viu ali encavalitado na árvore, disse: hoje fico em tua casa. Desce depressa que eu vou para a tua casa. A resposta a um passo que Zaqueu deu para Jesus, quer dizer, todos aqueles que ouvem isto, dão um passo para Deus. Ou seja, o seu passo para Deus pode ser abrir a Bíblia todos os dias, começar a ler no Novo Testamento. Todos aqueles que nos ouvem, os seus familiares, as pessoas todas que dizem: eu queria me aproximar de Deus, começa a ler no Novo Testamento, dê um passo para Deus, mas não seja só um desejo. Quem me dera. Eu um dia disse para mim: quem me dera ter vivido naquele tempo de Jesus, quando ele estava nas terras de Israel, e tê-lo conhecido pessoalmente. Eu o teria seguido, mas eu não fiquei pelo quem me dera. Eu abri a Bíblia e comecei a ler no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e João, e voltei para Mateus, Marcos, Lucas e João, e voltei outra vez a Mateus, Marcos, Lucas e João, e quanto mais ia lendo,
mais um fogo nascia no meu coração e as perguntas que iam surgindo começaram a ter respostas, porque eu tinha dado um passo para Deus. E veja onde esse passo para Deus me trouxe. Eu que nunca imaginei na minha vida, algum dia, aos meus 20 anos, ou 21, ou 22, ou 24, quando aceitei Jesus, algum dia, se alguém me perguntasse que ia ser pastor e servir a Deus, algum dia eu pensava que isso fosse possível. E, no entanto, um passo para Deus acabou por me conduzir a desvendar segredos acerca dos planos de Deus para a minha vida que eu nunca tinha imaginado. Planos e propósitos que Deus tinha, que por causa desse passo inicial que eu dei, acabaram por ser abertos à minha frente, deixando que Deus começasse a conduzir. A Bíblia está cheia de exemplos destes, de pessoas que deram um passo inicialmente, ou que se associaram com Deus em algumas coisas, e que por causa disso, Deus fez o resto, fez grandes maravilhas e coisas extraordinárias na sua vida. É o caso de todas estas casas que você encontra aqui. Casas que se prontificaram a receber a Jesus, a receber a palavra de Deus. Na sua casa você pode orar todos os dias. Pode ler a Bíblia todos os dias. Pode adquirir bons livros e ler, estudar e tomar um tempo diário de busca do poder de Deus e incluir esse tempo nas suas rotinas com Deus. E começar a receber diretamente de Deus para si. Tenha cuidado com os livros, mostre-nos para eu lhe dizer que se aprove, está bem? Há livros muito doidos e coisas muito escritas em muitos lugares que não servem os propósitos de Deus. Pode orar, pode ouvir mensagens. Todas as mensagens que pregamos estão no Face, pode ouvi-las lá. Pode ouvir no seu computador, no YouTube. Pode acompanhar, pode anotar, pode fazer perguntas, pode receber e, por fim, até pode me perguntar a mim também. E se tiver desejo de conhecer mais e de saber mais de Deus, iremos dar condições cada vez melhores para isso. Amém? Registre as suas orações. Anota a data em que começou a orar por alguma coisa. Organize-se na oração. Em terceiro lugar, pode abrir a sua casa para convidar outras pessoas para orar juntamente consigo, para fazer um pequeno grupo lá e eu dou-lhe mensagens para estudar nesse dia. Não é preciso ser um culto, aquilo não é um culto, não vai ser um culto, não é feito para ser um culto, é feito para orarmos uns pelos outros, é feito para abençoarmos aos outros, é feito para pararmos os planos que o inimigo tivesse sobre os seus familiares ou filhos ou sobre aquilo que você está a desejar em oração e poder meditar juntos a palavra de Deus. Abrir sua casa para um estudo, para um grupo de fé, um grupo familiar, uma célula, para um lugar de oração onde se juntam a orar, onde se diz agora esta meia hora ou esta hora vamos aqui passar em oração. Onde podem pôr algum CD ou salmos e podem ouvir e podem orar todos. Podem orar uns pelos outros. Uma casa que ora, uma casa onde se busca Deus, é uma casa abençoada. Deve também toda a gente saber como se faz uma oração de salvação para orar por alguém. Para orar por outras pessoas. Para conduzir alguém para Cristo. Para convidar a abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar. A oração de salvação é muito simples. Irei dar brevemente uma folhinha com uma oração simples que você pode fazer por outros familiares seus e pessoas suas. Quanto mais idade tiver, mais depressa deve fazer essa oração. Amém? Glória a Deus. E lembre-se, os filhos de Deus nós colocamos-nos na brecha por outros que dependem da nossa oração por eles para os abençoar e para impedir que o diabo faça o que quer na vida deles atrás de nós.
O homem na brecha, que está descrito na palavra de Deus, ou a mulher na brecha, que se coloca naquela brecha da muralha, que não deixa os inimigos entrar por ali, mas que fica ali como um guerreiro e diz: atrás de mim esses que estão aqui a ser protegidos, e eu não permito que o diabo lhes toque. Isso é aquilo que você ora, pela listagem de pessoas que você tem para orar, a lista de amigos seus ou familiares seus, ou começar logo pelos seus filhos. Você ora todos os dias, ora pelo seu trabalho, ora pela sua vida, pelas suas finanças, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, e ora também por uma lista de pessoas para os trazer para Cristo, para ser salvos, para dar fruto. Lembre-se que o seu fruto é precioso diante de Deus. Não pense só em orar pelos seus assuntos exclusivamente. Pense que deve dar fruto para Deus com os talentos que Deus lhe entregou e disponibilizou para si. E se é difícil fazer isso diretamente ou pessoalmente, pode sempre convidar algum dos nossos líderes para fazer em sua casa uma reunião com estas pessoas e falar de Jesus para eles. Amém? Às vezes um familiar seu ouve mais rapidamente alguém de outro, diferente do que assim. Eu percebo isso. Às vezes é como Jesus disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Mas por vezes também as pessoas fazem um quebra-cabeças e dizem: não, eles não querem, não, eles não ouvem, não, eles não... E eu tenho provado muitas vezes isso, que não é nada assim. Às vezes eu digo isso a pessoas assim: diga que eu quero falar com ele, ou diga que eu quero falar com o seu filho, ou diga que eu quero falar com a sua filha. Traga-o a mim e eu falo 2 minutos. E eles vêm. E a primeira coisa que me dizem é: não vem. E eu ia dizer: eles vêm. E aquela mãe ou aquele pai a dizer-me a mim na minha cara: não vem, eu já chamei, não vem. E você chamou, eu disse não a si. Mas a mim não me vai dizer que não. É a diferença daquilo que Jesus disse: não há profeta sem honra a não ser na sua casa. Mas para mim vem. E eu declaro em nome de Jesus que vem. Vem ou não vem? Amém. Concordam comigo que vem? Amém, graças a Deus, glória a Deus. Hoje nós estudamos um outro texto de uma mulher que é impressionante o que aconteceu com ela. É uma mulher que parece insignificante. Quem se lembraria desta mulher viúva em Sarepta? E, no entanto, ela recebeu em sua casa um grande profeta de Deus. Elias, Deus tinha um plano na vida dele para alterar e mudar o rumo da nação de Israel. Mas Elias estava só, totalmente só, a fugir do rei Acabe e da Jezabel, que o queria matar. Deus mandou para o monte e os corvos iam dar-lhe de comida de manhã e ao fim da tarde. No versículo 4 diz: beberás da corrente do ribeiro e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Então ele fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se. Está a ver, como dizíamos antes, a grandeza do que é ouvir Deus, ouvir as instruções de Deus, seguir as instruções de Deus na nossa vida. E ele seguiu as instruções de Deus, subiu para o monte, ficou lá em cima, na nascente do ribeiro, a beber a água fresquinha que saía da fonte, e os corvos traziam-lhe comida. Até que o ribeiro secou. Quando secou, ele disse: e agora, o que eu faço? E Deus disse: agora vai para Sarepta. Sarepta é a primeira cidade a seguir à fronteira do Líbano, a norte de Israel. E Sidon, Sarepta de Sidon. Sidon é essa cidade. E Sarepta é uma aldeia ali pequenina. E ele foi para lá. Ao chegar lá, uma mulher estava a apanhar uma lenha e ele disse para esta mulher: traz-me, por favor, peço-te um copo de água. Versículo 10. E foi ela buscar a água, e quando veio com o copo de água, o vaso com água, ele disse: agora dá-me um pouco de pão. E a mulher respondeu assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada cozido, não tenho pão, não tenho nada. Tenho somente um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E apanhei esta lenha para preparar esse pão e comer, eu e o meu filho, e depois morremos porque não temos mais nada. Elias respondeu isto: não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro faz um pequeno bolo para mim e traz-me aqui fora, e depois faz para ti e para teu filho.
Porque assim diz o Senhor, versículo 14: Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover chuva sobre a terra de novo. Então ela fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele e ela e a sua casa por muitos dias. Da farinha, a panela da farinha não se acabou e a botija, o azeite, não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Meus queridos irmãos, as palavras que esta mulher disse, da desgraça e da expectativa do pior que estava à sua frente, foram completamente parados e travados pela intervenção do poder de Deus. Eu não tenho dúvidas, a senhora que está aqui nesta palavra também não tinha dúvidas, que aquilo que ela estava a dizer era a verdade. O que ela disse era o que ia acontecer. Era o que ela porventura tinha visto acontecer já em outras casas. A morte pela fome, a miséria, não havia chuva, não havia produção nos campos, tudo estava hasteado, seco, não havia comida, morria-se de fome. E ela só se limitou a dizer a mesma coisa que já tinha visto e já tinha ouvido ao redor, em outros lados. Mas nesta casa, esta casa abençoada, estava a receber a visita e a associar-se nos planos de Deus. E aqui está um segredo com Deus. O povo de Deus deve ser um povo que se associa nos planos de Deus. Deus tem planos na sua igreja. Deus tem planos para fazer na nossa vida, na vida também das pessoas, das famílias, das pessoas à sua volta, de serem salvos, de serem abençoados, de serem sarados, de serem curados, de serem livres. Por vezes, o que acontece em muitos casos é que as pessoas estão parados sem se mover para se associar em nada, para fazer nada com a sua vida para além daquilo que é somente sentar, ouvir e receber uma oração e receber alguma coisa que precise com Deus. Em alguns casos também nem contribuindo sequer, nem participando das coisas mais simples e elementares. Mas a igreja não é isso. A visão de Deus com a igreja não é de uma igreja estática, parada, em que o sacerdote faz tudo e a igreja assiste. Essa não é a igreja de Cristo. Essa não é a igreja do Novo Testamento. O Novo Testamento não é assim. Essa visão do Velho Testamento, em que o sacerdote fazia tudo e o povo estava parado sem fazer nada, é uma visão que já não existe hoje. Embora as religiões continuem a transmitir essa ideia, e aquilo que fica no inconsciente das pessoas é uma ideia de que alguém na igreja faz, mas que as pessoas não têm que fazer nada. Isso é um erro pensar assim. Você deve pensar diferente sobre isso, deve pensar o que é que eu posso fazer. E deve perguntar ao pastor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para a minha casa ser uma casa abençoada? O que é que eu posso fazer em minha casa sem ser só comigo, só eu? O que é que eu posso fazer para me disponibilizar? Para fazer mais alguma coisa dentro dos auxílios que são necessários do crescimento, do desenvolvimento da obra de Deus. Eu quero participar, associar-me nas coisas de Deus. O que é que eu posso fazer mais? Essa disponibilidade sua, essa vontade de coração, de dar um passo para Deus e de dá-lo decisivamente, vai fazer com que o resto que Deus tem preparado das bênçãos de Deus venham à sua vida. Há momentos na vida em que não chega a manter tudo igual. É preciso dar um passo mais. É preciso avançar um pouco mais. Esta mulher fez isto. Elias pediu-lhe água, ela trouxe. Pediu um pão e ela fez. É muito interessante. O mundo não tem nenhuma condição de perceber isto. Esta palavra é um escândalo para pessoas religiosas ou para pessoas lá fora que não conhecem Deus. É um escândalo. Porque afinal Elias chegou e disse, desse pouquinho dessa farinha e desse azeite que tens aí, faz primeiro, mas para mim.
Um escândalo. O mundo olha para isto e pensa assim, olha que este indivíduo tem cá um nervo, tem um descaramento. A mulherzinha já não tinha nada. Tem um saquinho de 1 quilo de farinha lá em casa. O resto. E um bocado de azeite numa botija. E este vem e diz, faz primeiro para mim. Olha o goloso. Em vez de lhe dar a ela, de lhe dar tudo, de fazer tudo para ela, não, pediu, dá-me tu. Isto é o cúmulo. Então ele não viu que a mulher que estava na miséria, não viu que ela ia morrer, ela disse, vou morrer, e eu e meu filho comemos isto e morremos de fome. E ele disse, faz primeiro para mim. Que goloso que é este indivíduo. Que insensível que é este fulano. Que pessoa de mau caráter é que é capaz de fazer uma coisa destas, de ter uma insensibilidade destas? Não, Elias apenas estava a cumprir com a palavra de Deus. Se puseres primeiro lugar o reino dos céus, Mateus 6,33, e a sua justiça, todas as outras coisas te serão acrescentadas. O segredo da Bíblia diz que nós colocamos Deus em primeiro lugar e as coisas de Deus em primeiro lugar e o resto todo abre, o resto todo resolve. Como é que as portas se abrem? Porque é Deus que abre as portas. Como é que as soluções chegam? Porque é Deus que faz aparecer as soluções. Mas as pessoas resistem com Deus pensando, Deus e a igreja não têm nada a ver, Deus e os profetas não têm nada a ver, Deus e os servos de Deus não têm nada a ver. Tem a ver. Tem que ver uma coisa com a outra. Quando Elias disse que primeiro trouxesse um bolo pequeno para ele, não pediu um bolo grande, pediu um bolo pequeno. Isto é o símbolo da primícia. É o símbolo daquilo que são, por exemplo, o dízimo que as casas e as famílias têm. E que é, lá está, de novo, um escândalo para quem não tem uma disponibilidade no coração para colocar Deus no lugar que Deus deve merecer. E sabe, e alguém pode pensar assim, mas Deus permitiu isso, Deus fez assim estas coisas. Deus fez assim porque Deus conhece as pessoas sérias, as pessoas sinceras, as pessoas que de facto o querem, e sabe como colocar regras em sua própria casa. Estas são as regras de Deus. A pessoa quer, não quer, larga. Quer receber o melhor de Deus, estas são as regras dele. Nós afinal vimos para a sua casa, nós precisamos dele para receber o melhor de Deus. Nós vamos estar lá em cima na presença de Deus, amém? E vamos estar no seu reino. E alguém pensa que vai impor as suas regras no reino dos céus? Quando Jesus reinar sobre toda a terra, como rei sobre todas as nações, você pensa que as nações vão escolher à sua maneira o que acham? Pensa que o sistema da democracia que vai ser implantado? E vamos a votos? E se as pessoas acharem que devem ter Jesus como rei das nações, vão votar nele, e se acharem que não vão tirá-lo. Acha que vai ser assim? Mas infelizmente os pensamentos que o mundo tem são esses, e no entanto precisam de Deus. Precisam desesperadamente de Deus. O mundo precisa desesperadamente de Deus, mas quer impor a Deus as suas condições. Isto está tudo ao contrário. Quem precisa aceita as condições de quem tem condições de dar, de quem tem capacidade de fazer, de quem tem poder para mandar, para dirigir, para resolver, para transformar. Somos nós que aceitamos as condições de Deus. Por isso é que da nossa parte é ouvir e obedecer. E esta mulher fez isto com toda a simplicidade. Aliás, o que é que ela tinha a perder? Já era tão pouco. Pensando bem, ela arriscou assim tanto. Ela arriscou pouquíssimo. Fez o que ele disse e a farinha não acabou mais. E o azeite não acabou mais. E todo o tempo para a frente, aquela casa foi abençoada de uma forma especial. Mais tarde, Jesus, ao falar sobre esta casa, disse: havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas Deus enviou uma viúva em Sarepta. E Jesus disse isto de uma forma crítica contra Israel, dizendo: vós quereis impor a Deus
as condições, mesmo no meio das maiores necessidades da vossa vida. Havia muita fome, mas mesmo assim queriam continuar a impor para Deus. Havia muita necessidade, mas mesmo assim queriam dizer a Deus como é que Ele tinha que fazer. Nós é que dizemos a Deus à nossa maneira, não queremos que tu faças isto ou assim, mas é à nossa maneira. Mas não é, nós temos que ouvir, obedecer, seguir as instruções e receber o milagre de Deus na nossa vida. Este é o segredo para receber o milagre de Deus. Mais tarde a Bíblia diz que o filho desta mulher, repara o que ela tinha dito. Ela tinha dito, vou eu e o meu filho vamos comer e morremos. Sem saber, como o mundo faz tantas coisas, ela estava a lançar uma maldição sobre a sua própria vida e sobre o seu próprio filho. Uma maldição de morte. Ela estava, vamos comer isto, é a última coisa, e morremos. E mais tarde, não diz aqui quanto tempo foi, mas mais tarde o seu filho foi acometido de uma doença e morreu. Quando isto aconteceu, Elias ainda continuava lá em casa. E a farinha continuava a crescer naqueles recipientes e nas vasilhas lá em casa continuava a haver pão e continuava a haver comida, continuava a haver tudo. A morte que ela tinha previsto para ser tão próxima, afinal não veio. Mas finalmente, para o filho que ela tanto amava e tanto queria, a morte chegou. Mas Elias estava ali. Qual é o significado desta palavra? Elias tinha dito primeiro, tinha dito assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor trouxer de novo chuva sobre a terra. Mas sobre a maldição de morte, Elias invalidou a maldição da pobreza e invalidou que aqueles planos e aqueles pensamentos, que aquela mulher tinha a cabeça cheia de pensamentos do mal que ia acontecer, da desgraça que ia acontecer, estava a ver o pior a aproximar-se, estava a pensar no pior sempre, e isso não vai acontecer. Diga isso comigo, isso não vai acontecer em nome de Jesus. Significa que na continuidade da sua vida com Deus, na continuidade da sua relação e da disponibilidade de servir os planos de Deus, quando a morte entrou por aquela casa, Elias orou. E a Bíblia diz aqui esta coisa extraordinária. O Senhor atendeu, versículo 22, o Senhor atendeu à voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto, à casa, e o deu à sua mãe e disse, vê aqui o teu filho, que ele vive. Meus queridos irmãos, nós nunca sabemos o que precisamos daqui a meio ano ou daqui a um ano. Você pode saber hoje as necessidades que tem e estão supridas, mas você não sabe daqui a meio ano o que vai precisar. Ou não sabe se é para si ou não sabe se é para alguém na sua casa o que vai precisar. Você não pode dar da sua relação com Deus que está tudo feito, tudo dado por garantido e que nunca vai precisar de nada, porque a nossa relação com Deus é uma relação de continuidade. E para que esse diabo seja mantido fora e longe e incapaz de fazer nada contra a nossa vida, bem que nós precisamos de ter uma relação com Deus de proximidade, de intimidade e de continuidade com Deus, com os seus planos, servindo Deus, não largando a mão de Deus com a nossa vida, mas segurando a mão de Deus e caminhando para a frente todos os dias. Este é o segredo que nós vemos nesta palavra. A maldição foi quebrada. A morte, a fome, a miséria, a derrota foram impedidas de entrar naquela casa porque esta mulher se associou com Deus nos planos que Deus tinha para fazer. Os planos que Deus tem para fazer envolvem também a nossa vida, envolvem as nossas casas. Não se coloque de fora, não se coloque à parte disso. Lembre-se, Deus precisa de si, Deus precisa de nós todos. Deste lado, enquanto aqui estamos, enquanto não chegar o dia em que Jesus vai reinar sobre todas as nações e impor o seu reino sobre toda a terra, Deus vai recompensá-lo a si, a todos nós, por aquilo que agora nós fazemos para Ele. É nesta altura que custa fazer, é agora que é difícil fazer. Depois é fácil, agora é que custa separar um tempo, agora é que custa alterar as rotinas da nossa vida, agora é que custa sacrificar alguma coisa, agora é que custa
impor-nos a nós próprios a decisão de dizer: eu, enquanto aqui estou, quero servir Deus e Deus vai me recompensar por esse serviço da minha vida. Eu não estou na igreja e no corpo de Cristo apenas para receber o melhor de Deus na minha vida, mas para estar disponível para o servir. E por causa de servir, toda a maldição do diabo é afastada e a bênção de Deus chega na minha vida. As coisas que eu não vencia, agora eu venço. E as coisas que eu não conseguia fazer, agora eu alcanço. Aquilo que estava longe, agora torna-se perto, porque eu tornei-me associado com Deus, numa ligação com Deus, com os seus planos e propósitos. Amém? Esta palavra é muito séria. Esta é a causa e a raiz da razão de ser das casas abençoadas. Um abraço para todos e vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças em nome de Jesus, de casas abençoadas que buscam a tua presença e o teu poder, como trombetas que anunciam a tua palavra, naquilo que nós podemos fazer para ti. Como Saulo de Tarso um dia falou e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Meu Deus, dirige o nosso coração para estarmos abertos para fazer aquilo que tu tens planeado na nossa vida. O que podemos fazer, do que podemos contribuir com a nossa vida, do que podemos fazer em favor do seu serviço, da tua causa, da tua palavra e da multiplicação deste poder através da nossa vida, chegar à vida de outros e fazer uma diferença na vida de outros. Usa-nos como usaste a Elias, ou a Eliseu, ou a Cornélio, ou a Sunamita, ou a Zaqueu, ou a tantos e tantos da Bíblia que abriram a sua vida, o seu coração, a sua casa, que alteraram as rotinas do seu dia-a-dia, que mudaram as condições da sua vida para dar espaço à tua presença, para te buscar, para se encherem e viverem numa intimidade maior, num relacionamento de maior qualidade contigo. Faz isso connosco, querido Senhor, e glorifica o teu nome em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus.